Bem, a próxima apresentação, Inconsistency Detection Methods for State Charts and Sequence Diagrams, a Systematic Literature Review. Os autores são Matheus Vieira Carmona Cogo, Carline Muntian, Jeane Samara dos Santos Lima, Emília Villani e Christopher Schneider Cerqueira, essa pessoa aleatória aqui. Então, Matheus, boa apresentação. Professor. Alô, teste. Bom dia, meu nome é Matheus Cogo. Irei apresentar meu artigo do CID 2023, Inconsistency Detection Methods for State Charts and Sequence Diagrams, a Systematic Literature Review. Tem o autor? Muito obrigado. Então, a professora Emília Villani é a minha orientadora de mestrado e também coautora, e o professor Christopher, meu co-orientador de mestrado e coautor. Então, uma breve introdução é que, apesar de úteis para modelar sistemas complexos, as metodologias de Model-Based Systems Engineering ou Model-Driven Engineering podem levar ainda a modelos com inconsistências. Existem vários tipos de inconsistências. Nessa publicação, a inconsistência horizontal semântica irá ser analisada. Então, horizontal, porque estamos no mesmo nível de abstração, e semântica, não sintática, porque o Capella, que é a nossa ferramenta de Model-Based Systems Engineering, já possui ferramentas e regras para verificar essa consistência sintática. Esses métodos de detecção de inconsistência serão aplicáveis entre os diagramas de sequência e os diagramas de state chart, que são frequentemente usados na metodologia Arcadia. Aqui temos um exemplo de uma inconsistência, então, entre uma seção e um caixa eletrônico. No diagrama de sequência, nós vemos 3 chamadas de funções, que seria check if cache available, eject card e dispense cache. No entanto, se vermos na state machine, a verify account balance é o estado em que pode acontecer a chamada da função check if cache available. Quando essa chamada é feita, a state machine prossegue para o estado verify ATM balance, e aqui a gente encontra um problema, porque a ordem das transições está diferente com a ordem das mensagens do sequence diagram. Então, eject card está sendo chamado, em seguida dispense cache. No entanto, na state machine, nós temos dispense cache e então eject card. E a consequência disso, o efeito disso é que no verify ATM balance, eject card será chamado, nada acontece, porque essas são as regras de execução da state machine, nada vai acontecer. E em seguida, dispense cache é chamado, levando a state machine para o estado give cache. No estado give cache, como não existe mais nenhuma mensagem a ser trafegada, a state machine vai parar a execução ali, não existe mais nada e o cartão nunca será ejetado. Então é esse tipo de inconsistência que nós queremos buscar e apresentar ao usuário da ferramenta Capella. O estado da arte, alguns estudos foram realizados anteriormente, em 2001, 2009 e 2 em 2017, porém todos esses estudos, os tipos de inconsistências a serem analisados foram todos horizontal, vertical, semântico e sintático, e também com diversos pares de diagramas UML, por exemplo, o diagrama de classe, que não é o foco do estudo. Então identificamos a necessidade de conduzir outro estudo focado apenas nos diagramas de interesse na metodologia Arcadia, que são state charts. Na imagem ao lado seria a primeira ali, de David Harrell, e Sequence Diagrams. Esse processo de revisão sistemática foi guiado pelo Prisma 2020, que possui diretrizes adequadas para replicação futura, por apresentar claramente as fontes dos estudos, os riscos envolvidos no processo, os protocolos de busca e os critérios de exclusão. Então, à direita, nós vemos um trecho da checklist, então esses itens devem ser ticados durante o processo de revisão sistemática. Para a coleta de dados, as fontes utilizadas foram Web of Science, Scopus e I3E Explore. A frase de busca foi construída de forma a incluir diagramas que são similares ou pelo menos traduzíveis para state charts, por exemplo, redes de Petri ou autômatos finitos. A união dos datasets e remoção das duplicatas foi feita com o AS Review Data Tools, uma extensão da ferramenta AS Review que eu irei apresentar no slide seguinte. Para o processo de triagem, utilizamos o AS Review, que é uma ferramenta de código aberto, aprendizado de máquina, para marcação sistemática das publicações. Então, como ela funciona?
Usualmente, durante o processo de triagem, nós temos a pilha de documentos a serem analisados, que normalmente se lê o título e o abstract, e com base nesses critérios de exclusão e inclusão, você vai dizer se a publicação deve ser mandada para a próxima fase, em que você vai ler na íntegra o conteúdo daquela publicação. Porém, em temas que ocorrem muitos desenvolvimentos e a linha de pesquisa já está extensa, o número da sua amostra pode ser gigantesco. Então, você pode utilizar essa ferramenta. O que ela faz? Nessa pilha, que normalmente está desordenada, você começa pelo topo dessa pilha, dizendo se a publicação que você está vendo é relevante ou não relevante. Internamente, com base nesse seu feedback, ela vai reordenar a pilha, tentando deixar os papers relevantes no topo da pilha e os irrelevantes embaixo. Claro que existe um critério de parada a ser definido, e o critério de parada utilizado foi um bem conservador, definido como: você vai analisar pelo menos 1/3 da amostra total, com 50 publicações irrelevantes em seguida, o que é um forte indicador de que a sua pilha já atingiu todos os papers relevantes para o seu estudo. E sempre que os coautores não concordavam em incluir ou não um paper no processo seguinte, ele era incluído. Então, os resultados após essa etapa: inicialmente 442 trabalhos foram encontrados com o protocolo de busca, depois da fase de triagem, 86 trabalhos sobraram, e após a leitura íntegra, 24 papers foram incluídos na síntese, junto com 3 do método Snowball, que consiste simplesmente em buscar em citações de artigo ou em artigos no qual ele foi citado. Agora, uma discussão acerca da síntese resultante. A maioria das publicações utilizadas, lidas, empregaram métodos formais abordagens formais em seus métodos, ou seja, utilizando model checkers. A maioria dessas abordagens consistia em traduzir state charts ou diagramas de sequência para um terceiro formalismo, por exemplo, redes de Petri ou um formalismo do próprio autor. E a vantagem disso é que com o model checker você consegue uma busca exaustiva que leva a especificações temporais lógicas fortes, por exemplo, que um traço sempre ocorre, nunca ocorre, ocorre uma vez e assim em diante. O problema é que, associado a essa busca exaustiva, existe a explosão de estados e o mapeamento de state charts e sequence diagrams para esses outros formalismos é complexo. E além disso, além de ser complexo, a maioria não suporta todos os elementos do ML, por exemplo, pseudo-estados. É chamado por alguns autores das revisões anteriores de Static Consistency Checking, porque em nenhum momento a state chart é executada. É apenas uma análise em cima da estrutura da sua state chart. Em contraposição, alguns papers utilizam simulação ou execução de state charts para detectar essas inconsistências. A vantagem é que você pode ter uma comparação direta entre o traço gerado no runtime pela sua state chart durante a execução contra o traço do diagrama de sequência, que normalmente é um use case no Capella. Então seria o design time, o traço do design time. A desvantagem é que você ainda precisa de uma estratégia para desenvolver a sua simulação. Por exemplo, escolher os eventos aleatoriamente, que seria o random walk, pegar as mensagens de um sequence diagram para mandar como evento, ou simplesmente obter do usuário esses eventos. É chamado pelos autores como Dynamic Consistency Checking ou Symbolic Consistency Checking. Como considerações finais, eu acho só consideraremos o Static Consistency Checking no nosso trabalho do plugin Capella, caso a gente consiga obter todos os elementos UML, porque do contrário estaríamos limitando a experiência do usuário. O usuário chega com diagramas de sequência, diagramas de state chart, e ele quer verificar se existem inconsistências. Se ele possui pseudo-estados, fragmentos combinados, estados ortogonais compostos, tudo isso nós devemos lidar, não podemos limitar a experiência do usuário. Em contrapartida, o Dynamic Consistency Checking iria requerer capacidade de simulação no Capella, que não está atualmente implementada, mas está em fase de implementação, que é parte da minha dissertação de mestrado, e fazer um plugin capaz de executar state charts descritas no Capella. E, bom, era isso a minha apresentação. Agradeço ao professor Christopher, à Fundação Casimiro Montenegro Filho, à FINEP e ao ICEA pelo apoio ao projeto Virtual Demonstrator em que a minha pesquisa é inserida.
Excelente, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Tá bom, eu vou abrir a pergunta para vocês não ficarem com vergonha, assim, né? Matheus, como que a gente pode usar essa pesquisa que você está desenvolvendo na prática, assim, no dia a dia do desenvolvimento de sistemas e simulações? Obrigado, Christopher. Eu consigo responder essa pergunta com o teste que a gente fez com o carrinho controlado do laboratório. Então, nós tínhamos um carrinho, se chama Deep Racer, da Amazon Web Services. É um carrinho destinado a correr em tracks pré-estabelecidas para treinar IA. Mas o ponto é que nós fizemos o modelo Capella desse carrinho e nós poderíamos ter um use case associado a esse carrinho junto com suas máquinas de estado. Uma máquina de estado ou de modo poderia, Então, com a state chart do carrinho e toda a sua lógica descrita na state chart, por exemplo, as rodinhas esquerda e direita para frente e para trás, nós ligamos isso à biblioteca ROS2 e conseguimos conectar em tempo real para visualizar Foi de fato um hardware in the loop, porque estava conectado ao carrinho e a state machine estava sendo executada e poderíamos comparar isso com o use case a ser seguido. Por exemplo, fazer uma curva, ir para frente ou para trás. Isso foi um exemplo que já foi executado, mas de forma geral, poderia pegar projetos grandes no Capella e detectar inconsistências semânticas no mesmo nível de abstração. Então, Alguém tem que abrir as perguntas, porque senão o pessoal fica tímido. Olá, parabéns pelo trabalho. E existe alguma contraparte, alguma aplicação nesse sentido de verificação de consistência de máquinas de estados na indústria de desenvolvimento de softwares críticos, como, por exemplo, esfriadores de reatores nucleares ou até mesmo aviação? Com certeza existe. Usualmente, quando você está falando de software, normalmente ele é descrito, por exemplo, numa ferramenta como o PAL, uma ferramenta fechada, mas gratuita, em que você determina com state charts se, por exemplo, o seu software pode chegar numa condição Sem transmitida. E você quer verificar se o seu software chega num loop infinito ou num deadlock, enfim. Então, isso poderia ser trazido para o Capella, toda a funcionalidade de software, descrever um use case para o seu software, em termos de diagrama de sequência, e depois fazer uma state chart correspondente a esse use case, como você acha que o seu sistema deveria ser feito para atender aquele use case. Executando a state machine, você chegaria à conclusão de que, a ordem, por exemplo, dos eventos está incorreta. Isso me leva a um deadlock em que eu nunca ejeto o cartão do caixa eletrônico, por exemplo. Mas, sim, inclusive a concepção dos model checkers está muito relacionada aos testes de verificação de software. Lembrando que, por exemplo, com testes unitários, a gente não consegue declarar a inexistência de bugs. Enquanto que com os model checkers, com essa validação formal, nós conseguimos de fato dizer que aquele software nunca entrará num deadlock, por exemplo, ou um live lock. Então, sim, existem muitas aplicações, tanto na engenharia de sistemas como na engenharia de software. A gente já trabalhou com projetos com a Fiat, assim, para fazer simulação de funções veiculares, assim. E é geração automática de casos de teste para injetar os testes nas funções do computador de bordo, assim por diante. Não é um sistema crítico igual sugeriu, mas é algo assim similar em termos de estratégia, assim. Ou de carros autônomos, igual. A gente está falando de veículos autônomos, assim, drones, esse tipo de coisa, que é o mesmo sentido, assim. Não? Pergunta? Bem, tá no tempo, então. Matheus, obrigado pela apresentação, né? Parabéns aí.